No capítulo 1 de Romanos, Paulo fala que os gentios são pecadores. Os judeus então se alegram porque acham que são diferentes. E Paulo então fala no capítulo 2 que os judeus são pecadores. E aí então fica uma dúvida. Todos são pecadores? Então no capítulo 3, que é o capítulo que a gente vai estudar hoje, Paulo responde essa pergunta e diz que todos pecaram e precisam da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. É nesse capítulo 3, que Paulo afirma que todos nós somos culpados perante Deus. E Paulo, ele desmascara aqui as desculpas usuais daqueles que querem insistir que não são pecadores, daqueles que se recusam a admitir que são pecadores. Por exemplo, elas dizem, olha, não existe Deus, ou, eu obedeço à minha consciência, eu não sou tão mal quanto os outros, eu sou uma pessoa religiosa, eu sou membro de uma igreja. Mas Paulo deixa muito, muito claro aqui que ninguém vai ficar isento do juízo de Deus contra o pecado. Precisamos aceitar o fato de que somos pecadores condenáveis diante de Deus e precisamos receber a dádiva maravilhosa da salvação. Talvez, aos olhos naturais, a gente olha assim e diga, puxa, mas que quadro mais triste, mais deprimente que Paulo nos apresentou. Todos nós, os gregos, os bárbaros, os brasileiros, os gentios, os bonzinhos, os religiosos, nós somos condenados pelos nossos atos. A lei que Deus nos deu para mostrar como devemos viver, ela confronta as nossas más obras publicamente. E aí então vem uma pergunta, será que existe alguma esperança para nós? Louvado seja Deus! Paulo declara sim, existe esperança. É verdade, querido, querida, que a lei, ela nos condena. Mas graças a Deus que a lei não é a base da nossa esperança, mas sim o Senhor. Deus, na sua justiça, Deus, no seu maravilhoso amor, Ele nos oferece a vida eterna. Recebemos a salvação e vamos aprendendo isso cada vez mais, não pela observância da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Salvação não é algo que você conquista, não é algo que você adquire, é algo que você recebe, que você aceita como um presente do nosso maravilhoso Pai Celestial. Louvado seja Deus por isso. Então, quando a gente lê os 2 primeiros capítulos, primeiro capítulo fala que o gentio é pecador. Segundo capítulo fala que o judeu é pecador. Aí então vem a pergunta daquele que crê em Cristo. Puxa, então para que eu fui me tornar um cristão? Vou receber mais cobrança? Por quê? Porque eu tenho mais conhecimento, a quem muito foi dado, muito será requerido. Grandes responsabilidades demandam, ou melhor, grandes poderes demandam grandes responsabilidades. E Paulo antecipa esse conhecimento, falando sobre os judeus que tinham pleno conhecimento da lei de Deus. Paulo mostra que a mesma lei que aponta para a condenação é a lei que traz a instrução, fazendo com que o caminho da salvação fique mais claro. Quando chegamos no versículo 19, nós lemos que todos estão sob a lei
e a sua condenação, que todos são culpados diante de Deus. E porque todos são culpados, não há boa obra que possa nos salvar. Então, todos nós precisamos da justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Está lá no versículo de número 22. A justiça, ela é concedida a todo aquele que crê. E o capítulo 3 termina mostrando que não pode haver qualquer exaltação própria. Por quê? Porque essa justiça, ela vem pela fé. Além disso, aqueles que experimentam a justificação pela fé vão viver uma vida obediente pela graça de Deus, através de Cristo, nosso Salvador, como você vai poder acompanhar nos capítulos 27, 28, 29 e 30. Que Deus nos abençoe. A lei, ela não pode nos salvar, mas a lei aponta a direção para a graça de Cristo. A lei mostra que estamos errados e precisamos nos limpar. Eu quero terminar aqui o nosso devocional de hoje dando para você uma pequena ilustração. Imagine que o teu rosto está sujo. Você sujou o teu rosto de graxa, de seja lá o que for. E você não tem como saber se está sujo ou não. Aí você vai diante de um espelho, e aí você vê que aqui na testa tem sujeira, aqui na bochecha direita, na bochecha esquerda, no queixo, tem sujeira, tem graxa. Ora, o espelho te mostrou que você está sujo, mas o espelho não pode te limpar. Então você vai, pega água, pega sabonete e vai lavando o rosto e vai olhando no espelho até que você veja o teu rosto limpo. O espelho é a lei, a água e o sabonete, a graça de Deus. E assim, nós podemos andar debaixo daquilo que é o chamado de Deus para nós. A lei não resolve, mas a lei aponta o caminho. E uma vez que apontou o caminho, nós precisamos receber essa graça. Graça dadivosa. Você não tem como produzir água, eu não tenho como produzir água, mas o Senhor nos dá. E aí então nós podemos lavar os nossos rostos e ficarmos limpos perante o Senhor. Bom dia, que Deus te abençoe, um excelente domingo para você, em nome de Jesus. Amém? Meu bom dia.